Então, queridos irmãos de ideal espírita, cristão, é uma alegria nós retornarmos a esta casa, agradecendo o convite aí da coordenação, dos estudos, das reuniões públicas, aos espíritos responsáveis pelos trabalhos da Casa de Glacos, mas, sobretudo, agradecemos a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre Divino, nosso amigo, aos nossos anjos de guarda, né? E nós vamos falar hoje de um tema que ele é muito apropriado ao momento da humanidade. E a proposição da palestra começou pelo lado da imperfeição. Nós vamos entender isso. Pediram para eu falar sobre a irritação e a impaciência. Então nós vamos entender primeiro o que é a origem dessa irritação, dessa impaciência, para depois nós mergulharmos na virtude. Porque o que nos importa, depois da gente fazer o autoexame, do autoconhecimento, a autoanálise, é também encontrarmos os caminhos para desenvolver as virtudes que combatem os vícios e as imperfeições. Senão, não tem por que entender o mecanismo do vício, né? Não adianta só apontarmos defeitos. É preciso, além dos problemas, encontrarmos as soluções. E eu vou fazer, inicialmente, uma analogia para que vocês possam entender um pouco o que seria a irritação. Porque aparentemente é uma coisa assim que ficou tão vulgar, tão comum, né? As pessoas são irritadas. Eu fiquei irritado, eu estou irritado. E ninguém para pensar o que é a irritação. Então, para facilitar o entendimento, eu vou trazer para algo mais concreto. Eu vou trazer uma analogia com o corpo físico. Imagine vocês, todo mundo aqui tem um corpo físico, sabe disso, que a gente sofre um trauma qualquer, um traumatismo, né? Pode ser um traumatismo leve ou um traumatismo grande. Desde uma arranhadura na pele, é um trauma, que fica escarificada a pele, ou um corte. O que acontece quando isso ocorre no nosso corpo? Existe uma reação do corpo. O corpo ele foi lesionado, foi ofendido, agredido, e ele tem um mecanismo de defesa e de reparação. Então, diante daquele trauma, o corpo ele leva sangue para a região, para fazer o processo da defesa e depois da cicatrização. Por que ele leva o sangue? Porque no sangue que estão os elementos, tanto as células quanto as moléculas necessárias para fazer esses dois processos de defesa e de reparação. Então tem aquele afluxo e aquela área tende a ficar o quê? Vermelha. Não é isso mesmo? E a gente fala, inflamou. Então todo mundo sabe que quando tem um machucado, inflama a área. E aí aquelas células vão lá, defendem para não entrar bactérias, etc. Quando entram, combate. E se tudo dá certo, depois vem a cicatrização. Mas durante aquele processo do trauma, a região ela fica com características diferentes do habitual. A gente nota uma hipersensibilidade do local. Então aquele local que antes você podia encostar, roçar, até bater, se você às vezes tem um leve toque, você já sente dor, sente incômodo. Nós poderíamos dizer então que a inflamação, do ponto de vista fisiológico, reflete uma irritação. Então, naquela área,
Os nervos, inclusive, ficam expostos. As terminações nervosas ficam expostas, perdem a proteção da pele. E aí o indivíduo ele tende a proteger aquela área, evitar o contato, não é isso mesmo? Porque qualquer toque passa a incomodá-lo. Então o estado inflamatório ou o estado de irritação dos tecidos, ele gera uma hipersensibilidade. Bem, vamos extrapolar isso para a alma, para os tecidos delicados da alma. A alma também possui a sua sensibilidade. Então, quando alguém sofre uma agressão, sofre uma ofensa, não é isso? Que é um trauma psíquico ou emocional de variada natureza e intensidade, ele também tende a ficar num estado inflamatório, vamos dizer assim, num estado de irritação, um estado alterado de alma. Isso é uma consequência quase natural. Então, se alguém está nesse estado, e isso acontece nas relações humanas, tá bom? É com essa agressão, ela já não é mais de trauma físico, químico, biológico, ela é de natureza psíquica, emocional, espiritual, sutil. É outra natureza, mas o mecanismo é o mesmo. Então, se você está num relacionamento, por exemplo, conjugal ou familiar com os filhos, e você vai sofrendo agressões, você fica num estado de reatividade. Você reage como um mecanismo de defesa. E você, se você não tomar cuidado, vai abrindo uma ferida, muito alfinetada na mesma área, né? No mesmo ponto, você vai abrindo uma ferida, e aquilo ali vai ficando cada vez mais inflamado, mais irritado. E aí, sem perceber, você vai ficando uma pessoa que, aos mínimos estímulos, cada vez estímulos menores, você vai tendo reações cada vez mais intensas, desproporcionais. Viram a analogia? Para nós entendermos que é um mecanismo que acontece em todos nós. A ferida, se você está com o sistema imunológico bom, se você está com a circulação funcionando adequadamente, né? Ela tende a cicatrizar com o tempo. Fica no máximo uma marca lá e você esquece daquela região e parte para outra. A alma pode escolher dois caminhos, né? Ela pode escolher o caminho de cicatrizar as suas feridas, nós vamos ver o que é isso, como é que a gente faz, ou pode fazer o contrário, porque na pele, se a defesa não está adequada, formam-se abscessos, por exemplo, a área fica infectada. E quando forma abscesso, quem já teve abscesso sabe disso, fica ainda pior a situação. Porque aquela área que estava só com uma leve irritação da inflamação, da congestão, agora tem pus. E aí que não pode tocar mesmo. Tocou um pouquinho, já está gritando de dor. O que é o pus do ponto de vista espiritual? É quando, diante das ofensas, nós guardamos mágoas. Então, vocês imaginam, já estava ruim da irritação. Agora você ainda resolve alimentar o processo, reter as substâncias destrutivas. Você convida as bactérias nocivas para ficarem ali destruindo o seu tecido e acumulando detritos, formando pus. Você não tem a imunidade para combater aquilo de forma adequada, para drenar aquele material, para expulsar aquelas bactérias. E aí forma um pus, um abscesso. Agora vocês imaginam isso na alma, gente.
E é o que a gente faz todos os dias, quando a gente guarda a mágoa das pessoas. Já não bastasse a ofensa que a gente recebe, a irritação que já vai vir, que todo mundo sente de alguma forma uma ofensa, mas aqueles que guardam mágoa, eles criam, a mágoa é o quê? É aquela energia parada, acumulada, uma energia nociva. E a gente vai ressentindo, quer dizer, sentindo várias vezes aquela coisa ruim, alimentando raiva da pessoa que fez aquilo conosco. E aí, basta pensar na pessoa, basta pensar no fato que aconteceu, naquilo que ela falou para a gente, ou naquilo que ela fez, e a gente fica como? Irritado. E nem sabe por que está irritado, reagindo de determinadas maneiras. E aí não fica irritado, não é só com a pessoa não, porque aí a gente passa a ter um estado de irritação quase que geral. A gente passa a ficar irritado com tudo. Aí fica irritado com o cachorro que late, com o gato que mia, com alguém que fecha você no trânsito, com tudo. Tudo passa a ser motivo para você estar irritado. E se isso vai se mantendo, você vai então gerando um estado que chama mau humor. Aí você vai ficando uma pessoa mal-humorada e irritada. Alguém que é mal-humorado e irritado, vocês conhecem alguém mal-humorado e irritado feliz? Eu não encontrei ainda não. Se vocês conhecerem, vocês me apresentam. Vai ser uma ocasião única. Porque eu nunca vi alguém que está em estado de irritação e mau humor feliz. Não tem como ser feliz. O outro caminho que pode acontecer também, além do pus, é aquela ferida nunca cicatrizar. Então ela fica uma ferida aberta, uma úlcera. Já ouviu falar em úlcera? Vai comendo os tecidos ali, ó, vai corroendo os tecidos. E tem úlceras que são profundas, vão destruindo mesmo todas as estruturas, fica só na pele não, vai pegando subcutâneo, músculo, tudo ali, vaso, fica aquela ferida aberta. Aí piorou a situação, né? Porque aí você não tem proteção nenhuma mais, você já está lesando estruturas mais nobres, está perdendo função, não pode tocar, nada pode contaminar aquilo ali, senão vira uma infecção grave. Você fica com aquilo ali aberto. E a grande maioria das vezes, você vê as úlceras são as úlceras varicosas, as úlceras vasculares, né? Por deficiência de circulação. Olha a importância da circulação. E o que é a circulação do sangue? Nós já falamos aqui. Circulação do sangue leva os nutrientes, leva as células de defesa, retira as toxinas, os detritos. Então, quando isso está deficiente, os tecidos não cicatrizam, não se regeneram. O que é a circulação da alma? O que está ligado ao coração espiritual? Porque quem embobeu o coração, a circulação, é o nosso coração físico. E o coração da alma é onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, sobretudo o amor. O amor é o grande sistema de defesa nosso, de nutrição nosso. Então, a pessoa que está com deficiência de amor, dessa circulação, desses sentimentos saudáveis, equilibrados, abre úlceras, abre chagas nas almas, né? Compreendem isso? Então, a gente tem que começar a entender que assim como o corpo tem seus mecanismos de bom funcionamento, a alma também tem. É uma analogia que a gente está fazendo aqui, mas ela é perfeitamente aplicável a esse sistema, para a nossa compreensão. Então, a irritação, em determinado nível, ela faz parte ainda da nossa experiência humana. Não tem jeito de você nunca ficar irritado de jeito nenhum. Um estado de nunca irritação. Isso não existe. Agora, o indivíduo que está se espiritualizando, ele pode se irritar e não alimentar a irritação. Ele sofreu o trauma,
sofre a ofensa, não é isso? Mas ao invés de funcionar mal o sistema e virar aquilo um pus, um abscesso ou uma úlcera, ele leva os elementos necessários para cicatrizar, para regenerar e para impedir complicações. Como que a gente faz isso? Precisa do quê? Do bom funcionamento da circulação e dos elementos que ela vai trazer. Traduzindo para a alma, precisa de amor. E o amor ele vai gerar outras virtudes, porque é a mãe de todas as virtudes. Por isso que Jesus sintetizou toda a lei, todos os profetas no amor. Então, tudo que nós vamos estudar, inclusive a paciência que nós vamos tratar agora, nasce do amor. A compaixão, o perdão, a tolerância, a caridade, tudo nasce do amor. Então, ficar falando de amor parece uma coisa muito bonita, filosófica, não é mesmo? Quase uma coisa assim, poética, meio distante da realidade humana, mas eu vou dizer para você, sem amor não é possível nada. Não é à toa que Paulo, na sua carta, na sua epístola aos Coríntios, disse que a maior expressão que existe é o amor. Você pode falar todas as línguas, você pode ter a fé que for, o conhecimento que for, sem amor, você não é nada. Você fica desguarnecido, sem proteção. Depois nós vamos tentar entender como é que é esse amor. Um amor menos poético e mais dentro de nós, mais prático para a nossa vida, porque a gente precisa trazer as coisas para um nível mais prático, para um nível de sentir essas verdades. Porque quando as verdades ficam muito aqui, gente, na mente, elas têm pouca utilidade. A mente adora fazer pensamentos, raciocínios, elaborar teorias, hipóteses, mas isso não basta. Não basta. Lembra que as duas asas da evolução são a inteligência, a sabedoria e o amor? Se você tiver só uma aqui, você não voa não. Você vai ficar batendo a asa de um lado e não levanta voo não. Não vai muito longe não. Pois bem. Vamos lá. A outra coisa que pediram para a gente falar foi sobre a impaciência. Depois nós vamos misturando as coisas aqui. A impaciência é a ausência ou a deficiência da paciência, né? É não ter paciência. Um indivíduo que é impaciente. Mas o que é paciência? Tem gente que acha que paciência é você sentar assim e ficar olhando as coisas assim, parado. E deixa as coisas acontecer. Eu estou sendo paciente. Pode acontecer, o mundo pode desabar lá fora, pode estar o caos, eu estou aqui paciente. Não. A paciência não é uma virtude passiva. Tem gente que acha que tem que ficar passivo diante da vida, esperando cair do céu alguma coisa. Vai cair uma providência do céu. Até o ditado popular já diz: ajuda-te que o céu te ajudará, não é assim? Ora, se eu tenho que primeiro me ajudar, o negócio não é tão passivo assim, né? Tem ação. Eu tenho que tomar uma iniciativa. Então não existe essa de ficar esperando não, viu gente? Ter esperança não é esperar, é esperançar, é persistir, é ir atrás, é fazer o que você precisa fazer, é cumprir o seu dever. Depois que você cumpriu todo o seu dever, você fez o máximo e o melhor de si, aí agora você pode aguardar. Você já fez a sua parte. Você já se ajudou. Agora espera a vida retornar. Porque a vida é um mecanismo de feedback. Quem não sabe disso ainda, então vou contar a novidade para vocês. A lei de causa e efeito traduz esse mecanismo de feedback. Você semeia feijão, colhe feijão. Semeia espinho, colhe espinho. Aquilo que você faz
doa para a vida, manifesta na vida, retorna para você. E retorna multiplicado. Lembra que Jesus falou lá, olha, e aí a semente, umas deram 10, 30, 100, vai variando, mas nunca vem 1 para 1, não. A semente sempre multiplica. A vida, então, multiplica em torno dos nossos passos a nossa semeadura. Então, o negócio é complicado. Pode ser muito complicado para um lado, pode ser muito bom pelo outro. Depende do tipo de semeadura que nós estamos fazendo. Então, se alguém está sofrendo muito, é simples. Semeou muita dor. Está colhendo dor. E não é Deus que está punindo, não. Porque quando Deus fez esse mecanismo maravilhoso de feedback na vida, Ele, na verdade, queria que houvesse infinito amor, infinita luz, infinita prosperidade, infinita evolução. Mas com mérito. Cada um dos seus filhos, das suas criaturas, deveria percorrer o caminho do aprendizado individual. Obviamente, concorrendo para isso, as nossas relações, para que nós pudéssemos solidariamente uns ajudarmos os outros. Até quando a gente faz as coisas erradas, de certa forma nós estamos sendo solidários. Por quê? Porque quando Deus coloca no nosso caminho alguém que incomoda muita gente, existe uma tradução para isso. Aquela pessoa é um espelho nosso. Porque alguém só nos incomoda profundamente naquilo que nós somos. Então, se a gente acha que alguém é muito egoísta e está incomodando a gente, pode olhar que você tem muito egoísmo dentro de você. Se você acha que o outro é muito intolerante, pode olhar que você tem muito de intolerância. Que o outro é muito rígido, que o outro é maledicente, que o outro é fofoqueiro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, olha para você mesmo. Por isso que Jesus falava assim, por que você está olhando? O cisco no olho do teu irmão não está olhando o argueiro no teu. Porque os olhos do nosso semelhante refletem os nossos olhos. O defeito que nós vemos nos outros está simplesmente refletindo o defeito que existe em nós. Voltando para a paciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo que já passou por isso. Hoje está menos porque tem internet, mas a gente ia muito para a fila do banco, né? A geração mais nova talvez não vá tanto, né? Mas todo mundo aqui que já tem mais de 30 anos já foi muito na fila do banco, né? 30, 40 anos. Aí você ia naquela fila lá enorme, né? E ficava muito feliz, não ficava lá na fila do banco? Muito satisfeito, né? Quanto maior a fila, mais satisfeito você ficava, não era assim? Não. As pessoas começavam a ficar o quê? Impacientes. E olhava para o relógio, e a hora lá passando, e você pensando nos compromissos que você tinha, e a fila não andava, e daqui a pouco aquele caixa que está ali muito mole, e daqui a pouco chega um preferencial na sua frente, você vira, fica com raiva, porque aquele é preferencial, uma grávida, um idoso, e aquela fila parecia não ter fim, e você ia ficando cada vez mais impaciente. Não era assim que acontecia? Por que isso acontece? Por que nós nos impacientamos tanto em situações tão simples, tão corriqueiras? Vamos pensar uma coisa. Todo mundo que entra numa fila no banco, está entrando lá porque quer se divertir? Não, entra lá porque precisa. Cada um tem uma necessidade. Não necessariamente a mesma nossa, mas cada um tem uma necessidade. Ora, por que eu tenho que pensar, eu tenho que sentir que a minha necessidade é maior? Por que eu tenho que achar que eu tenho que ser priorizado? Que eu tenho que receber algum privilégio? Que eu tenho que ser atendido primeiro, mais rápido ou melhor? Que eu tenho que ter um tratamento diferenciado? O que me faz pensar
que eu sou melhor do que aquele que está junto comigo, cada um daqueles na fila. Para complicar, o mundo ainda alimenta essa ilusão em nós. Quando fala assim, você é um cliente premium, select, ouro, diamante, e vai colocando tudo que é adjetivo, porque você tem mais dinheiro no banco. Então agora você vai ter um tratamento VIP, diferenciado. Aí você acredita tanto nisso, que você chega lá, que se te colocarem na fila errada, e você descobre isso, mas você vira uma arara. Você fala, você não sabia que eu era cliente VIP e me colocou aqui? E eu estou aqui esperando com essa gentalha? E você fica possesso de cólera, porque você acha que você é especial, que você é superior, que você tem privilégios. Quem te deu esses privilégios? O seu dinheiro? A sua condição social? Você realmente acredita nisso? As pessoas acreditam. Nós acreditamos. Nós achamos que somos melhores uns que os outros. Eu estou lá no meu carro, novinho, andando na rua, aí vem um pedinte ali, né? Você não quer nem chegar perto, você fecha o vidro, porque ele pode te roubar, ele pode quebrar seu vidro, ele vai te incomodar. Sai para lá, estou aqui no meu carro. Não é assim que a gente... Eles estão pedindo para dar um recado aqui. Parece que o carro PZR 8170, Ford Ka cor prata, o dono precisa se dirigir ao local. Se estiver aqui no salão, PZR 8170, Ford Ka prata. Vocês percebem a complicação, o imbróglio onde a gente se mete aqui no mundo? Porque a gente já tem isso na nossa natureza. A gente já se identifica com a nossa personalidade. Então, eu sou o fulano de tal, filho de fulano de tal, não é isso? Eu formei em não sei o quê, eu tenho tal diploma, fiz pós-graduação, eu trabalho em tal lugar, tenho tal salário, conta bancária, casa, apartamento, na praia. E você acha que você é isso? Você realmente acredita que você é isso? E aí quando você olha para o outro, se o outro é menos, você despreza, se o outro é mais, você sente inveja. E na relação com os outros, você não se sente igual. E obviamente, quando você chegar na fila do banco, você vai ficar impaciente. Porque você vai acreditar realmente que ali você devia ter um tratamento diferenciado. A fila tinha que andar mais rápido para você. Você tinha que ter um lugarzinho especial na fila. Isso vale para a fila do banco, mas vale para qualquer situação da vida. Aonde vocês estiverem, essa regra é válida. Então, a paciência é a ciência da paz. Mas o que é ciência da paz? O que é paz? E agora eu vou trazer para vocês um outro conceito, muito importante. A paz nasce na consciência. Mas a maioria de nós vive 95% pelo menos das nossas atitudes e reações nascem da nossa inconsciência. Inconsciência. Isso quer dizer que nós somos pessoas muito pouco conscientes. Vocês acham que alguém que vive 95% do tempo na inconsciência terá paz? Não. Ela não vai ter paz.
Agora, para você ter consciência, você precisa saber quem você é. Não é o diploma que você tem, o carro, com quem você é casado, a nacionalidade. Não, nada disso. Quem você é e você estar na presença deste eu. Este eu superior. Que esse sim é a imagem e semelhança de Deus. Essa centelha divina, essa mônada divina que somos nós. Esse eu, você precisa estar na presença dele. Isto é consciência. Porque é nesse eu, nessa mônada, que estão, por exemplo, inscritas as leis divinas. Então, quando você está na presença, do eu, você descobre uma coisa muito especial. Extremamente importante. Que este eu, que essa centelha divina, está conectada diretamente a Deus e a todas as criaturas e coisas que existem no universo. Que não existe a menor separação entre eu e tudo que existe. Isso não quer dizer que você perde a sua individualidade, não. Isso quer dizer que existe conexão. E aí vai entrar agora aquela palavrinha mágica que chama amor. A gente toda hora vai falar, o amor tudo une. Por que o amor tudo une? Porque o amor é esta conexão da presença do eu com o eu divino, com a consciência divina, com o eu divino que existe em cada criatura. Quando existe essa conexão, quando já não existe mais a separação entre eu e vocês, então não existe disputa, não existe melhor e pior, não existe nenhum tipo de atitude violenta em relação ao semelhante. Nós todos somos um. Então os espíritos que já estão se purificando, eles vivem nesta presença. Para eles não existe o ontem e o amanhã, existe o agora, existe a presença. Não existe o eu e você, existe o nós. É por isso que esses espíritos, vocês já viram gente, por exemplo, que fala assim, a falange de Bezerra de Menezes. E aí você de repente vê Bezerra de Menezes se manifestando em um monte de lugar, na mesma noite. Você fala, mas como é que pode? Deve ser engodo. Não, é porque há a conexão entre espíritos afins que já despertaram a sua consciência, que estão vibrando na mesma sintonia da consciência chamada Bezerra de Menezes. Então, eles falam em nome dele, porque para isso, para os espíritos, nome não tem a menor importância. Se é X, Y, Z, isso não faz a menor diferença, isso chama personalismo. Nós é que gostamos disso. Qual é a personalidade de fulano, a personalidade de Beltrano? Nós vamos entrar um dia no domínio das consciências e não das personalidades. E não dos movimentos personalísticos. Por enquanto aqui na Terra, nós adoramos a nossa personalidade. Nós adoramos olhar para o espelho narcisicamente e falar, eu sou isso. Não, você não é nada disso. Você não descobriu ainda quem você é. Então, o indivíduo, para ter paciência, para ter a ciência da paz, ele precisa estar consciente, na presença do eu e, obviamente, vibrando no amor. E é por isso que é tão fácil ser impaciente. Compreende agora? Porque nós somos criaturas irritadas e impacientes. É tão fácil de compreender agora, não é mesmo? Agora, qual que é a solução? A solução é começarmos a tomar consciência de tudo isso. Por isso que o Espiritismo, o Espírito de Verdade falou assim, espíritas, instruí-vos. É um primeiro mandamento. Amai-vos.
Esse é o segundo mandamento. Façam essas duas coisas e vocês se libertarão. Vocês vão despertar. Instrui primeiro, para você saber o caminho. Agora não basta instruir. É preciso amar. E não existe amor verdadeiro sem consciência, sem despertar da consciência, sem presença do eu superior. Não tem. Você pode ir para a campanha do quilo, fazer entrega de mantimentos, aí chega lá na campanha do quilo, você toca a campainha, né? E vem aquela pessoa mais mal-humorada do mundo te atender. E xinga você, fala, o que você veio aqui me acordar no domingo, pedir comida, blá, blá, blá. Você fica uma arara com ela, não é isso? Ué, mas você não foi lá fazer caridade? Cadê a caridade? A caridade é você pegar comida, levar para o depósito para distribuir? Não, a caridade é com ela. Você foi lá fazer caridade com ela, mas não é caridade porque você é melhor do que ela, não. É porque você enxergou nela a centelha divina que ela é. Numa experiência ainda infeliz, que não despertou ainda. Porque a maioria das pessoas que estão aqui nesse mundo são consciências divinas adormecidas. Estão na inconsciência. Compreendem isso? Nós estamos dormindo. Por isso tem lá aquela passagem do Evangelho, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. É preciso acordar, gente, nós estamos dormindo. 2000 anos na soneca. Vocês querem continuar dormindo? Já está tendo a transformação para o mundo de regeneração, e nós vamos continuar dormindo? Nós recebemos a oportunidade de renascer e ter contato com a doutrina espírita, para nos explicar tudo isso de forma muito lógica, racional. Nós vamos continuar dormindo? Nós vamos continuar fazendo palestra para os outros? Porque se eu vier aqui ficar falando lindamente para vocês, mas eu não despertar minha consciência, eu estou jogando fora a minha oportunidade nessa vida. Eu preferi não fazer nenhuma palestra, mas fazer o que eu preciso fazer internamente. Então, se hoje eu compartilho com vocês, não é como alguém que sabe mais do que vocês, é como alguém que já sentiu a necessidade de despertar, que já cansou de sofrer, que já está cansado dos ciclos intermináveis de recapitulações através da lei do karma, da lei de causa e efeito. Chega de dores. Para que tanto sofrimento? Nós não viemos aqui para sofrer, não. A gente sofre porque ainda insiste em cometer os mesmos equívocos e alimentar os mesmos condicionamentos infelizes, e não ter coragem de olhar para as nossas sombras, para as nossas feridas, para os nossos abscessos, para as nossas úlceras da alma e dizer, é preciso cicatrizá-las. Está cansado das pessoas ficarem cutucando a minha ferida e está doendo. Então, se tem um adversário que cutuca a sua ferida, em vez de você ir lá e dar um safanão nele, xingar ele, fala obrigado. Você está me lembrando que eu preciso cuidar desta ferida. É realmente, essa ferida onde você está enfiando o dedo mais fundo e está me incomodando mais, é porque eu preciso muito cuidar dela. Obrigado. Gratidão, meu irmão, porque você foi um instrumento do escândalo para a minha libertação, para a minha cura. Gratidão. Porque o indivíduo que está desperto na consciência desenvolve a capacidade da compaixão. Compaixão não é ter dozinha dos outros, não. É compreender onde cada um se situa na escala da vida, na escala evolutiva. Existem árvores de diferentes tamanhos. A vida, cada um está no ponto em que pode estar. E qual que é a nossa função? É reconhecer que todos somos criaturas divinas, mas existem aqueles que estão à nossa retaguarda, que cabe nos ajudá-los. Existem aqueles que estão à nossa frente, que servirão de estímulo para nós, serão referências e exemplos. E todos, absolutamente todos, estamos emanados. O amor nos une.
E é preciso então nós deixarmos as nossas dissensões, as nossas disputas infantis, pueris, as ilusões do nosso personalismo doentio de lado. É chegado o tempo da transformação. É chegado o tempo da reforma interior, da iluminação. Nós já ouvimos todas as mensagens que a gente precisava ouvir. Aqueles que estão aqui já estão buscando, já sentem de alguma maneira a necessidade do despertamento. Muitos estão lá fora ainda dormindo um sono profundo. Nós já começamos a acordar, mas é preciso que nós nos levantemos. É preciso que, além de despertar, que nós mobilizemos as nossas forças através da vontade vigorosa, da persistência, porque esperar é esperançar. Ter a esperança num futuro melhor é trabalhar ativamente no presente para que ele se concretize no tempo certo de cada um. Porque tem muita gente que fica presa ao relógio, fica olhando as horas, vendo o tempo passar. Mas para o espírito imortal só existe a presença. O tempo nos outros mundos não é como no nosso, é diferente. Não é medido na mesma medida. Porque é o tempo interno de cada alma. Vocês já devem ter ouvido as experiências de quase morte, que às vezes duram alguns segundos, minutos, e o espírito que retorna da experiência, volta para a vida, fala, é como se eu tivesse ficado dias lá. Porque o tempo é diferente. Então vamos sair dessa neurose coletiva que o mundo criou para nós, de tempo, trabalho, porque quantas vezes nós ficamos impacientes, irritados, porque somos pressionados a cumprir metas, a fazer as coisas dentro de um tempo que é artificial. Chegará um dia, um momento, em que nós vamos seguir o nosso tempo interno. Seguir o tempo interno não é cruzar os braços e ficar esperando, é trabalhar dentro do nosso ritmo interno. Tem pessoas que fazem mais rápido, outras fazem mais devagar. Tem pessoas que conseguem fazer mais coisas, outras menos coisas, isso não importa. Importa que cada um, aonde esteja, dê a colaboração que pode, dê o seu melhor. No seu tempo interno, na sua presença espiritual. Estão compreendendo essas coisas? Porque se nós vivermos dessa maneira, teremos a paz, sentiremos paz, seremos capazes de cicatrizar as nossas feridas, as nossas úlceras, de drenar os nossos abscessos, as nossas mágoas e servirmos melhor na vida. Para finalizar, vou ler uma passagem do Emmanuel, porque o nosso tempo já está finalizando, né? Está no livro Fonte Viva, no capítulo 103, e diz o seguinte: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Está em Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso e a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência
com uma única porta aberta para a vitória. Há sofrimentos em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores, perder os minutos, nem maldigas as dificuldades. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento e na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Que Deus abençoe todos nós.